Apocalipse mesmo? Principal, quem é o autor principal? Jesus. Aê! Quem é o escriba? E quem participa de vez em quando? E o ancião, de vez em quando, também tem um ancião no pedaço ali. Aonde foi escrito? Muito bom, na ilha de Patmos, que é por ali entre a Grécia e a Turquia. Aquela bolinha laranjinha ali, é isso mesmo. O império de Domiciano, que era um império que perseguia os cristãos, logo o público-alvo do Apocalipse são cristãos perseguidos, santos, servos, filhos, irmãos, amigos. Irmãos, vocês entenderam? E agora a gente vai entrar num tema bom para a gente compreender do que se trata o Apocalipse. Quando a gente pergunta, mas o Apocalipse fala do quê? Qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Você. É você. Primeira coisa. Fim dos tempos. A senhora. Perseguição, morte. Fim dos tempos. Tribulação. Não é pra gente. Não é pra igreja. Não é pra você, é isso que você pensa? Não, eu sei que você não pensa isso. O que você, primeira coisa que vem na cabeça quando fala, a gente vai estudar Apocalipse, vamos lá ler. Enigmas, boa, gostei. Enigmas, nunca ninguém falou isso. A mocinha aí. Qualquer coisa que te venha à cabeça. Ai, que medo. Ai, boa. Ai, que medo. O moço do bigode ali, anticristo. O bigodon. Mártires. Vamos ver. Quais são os temas principais? Tem as boas novas. Alguém, aleluia. Os temas principais do Apocalipse. Primeiro nós temos a revelação de Jesus Cristo. Porque já começa assim, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para lhes dar a seus servos e mostrar a eles o que vai acontecer nos últimos tempos. Tem o juízo de Deus, obviamente que os flagelos do Apocalipse, as trombetas especialmente e as bacias são parte do juízo de Deus. Nós somos informados do império do anticristo, o império dos últimos dias, mas não só dos últimos dias, últimos 2000 anos, a reta final dos últimos dias. Tipo, vamos chamar de última hora, apesar de João ter dito que a última hora foi na época dele, ele já fala de muitos anticristos, de fato a última hora é agora no fim dos tempos. Temos o tema, quem falou aí da esperança? A esperança dos santos, as boas novas, né? E a cronologia da última hora. Se você pegar todo o conteúdo do Apocalipse, ele se resume nesses temas. São os temas principais. O que acontece repetidamente no texto. Agora, eu sinto que depois do almoço, talvez eu precise do meu coelhinho na mão, é isso? Tem aluno já fazendo estripulia. Está tentando ficar acordado, é isso, estripulia? Rolando lero, é tu. Atenção, alunos. Depois vocês que estão aí assistindo pela internet não sabem que rango gostoso mamãezinha fez. Vamos combinar que o ranguinho estava bom. Próxima vez, vocês que estão em São Paulo, venham assistir aqui conosco. E já que eu estou falando com vocês aí na internet, não esquece de deixar o seu like. Manda um oi, comenta alguma coisa aí. Mande suas perguntas, se você quiser, aqui também no chat. E lá no fim, em algum momento, a gente consegue parar um minutinho para responder. Alright. Esses são os temas principais. Vamos dar uma olhadinha em cada um. Ninguém falou aqui de sofrimento, falaram, né? Perseguição e martírio. Revelação de Jesus Cristo. Nele, por ele e para ele são todas as coisas. É tudo a respeito dele. É a revelação ou o desvendar de Jesus Cristo de uma maneira que ainda não havia sido vista por ninguém. João leva um susto. Ele não entendia e não conhecia nada disso. Tudo isso era novo para ele. No entanto, ele caminhou com Jesus desde a sua juventude
e serviu a Cristo depois da sua ressurreição e ascensão. Teve uma intimidade com Deus no Espírito, mas não conhecia o que ele veio a conhecer, o que foi revelado a ele aqui nesse momento. A revelação é a respeito de Jesus. Não sei por que está fazendo isso, está fazendo estripulias o meu negócio aqui. Vamos fazer assim. Qual é a revelação de Jesus que nós temos no Apocalipse? Logo no início, nós já sabemos que ele é o ancião de dias. A maneira como ele aparece para João, com os cabelos brancos, os olhos afogueados, é característico do ancião de dias que está ali em Daniel 7. Daniel 7, de 9 a 10, 13 a 14, especialmente de 21 a 23. O Apocalipse capítulo 1 mostra Jesus como o ancião de dias. Nos próximos dois capítulos, capítulo 2 e capítulo 3, nós vemos Jesus como o sumo pastor. No capítulo 5, nós o vemos como o justo juiz, ele vem para julgar. No capítulo 5 ainda nós o vemos como o cordeiro e o leão que se tornou o cordeiro e que foi morto e ressuscitou, e assim, por isso, o leão venceu. O leão venceu porque ele veio, morreu, ressuscitou, completou a obra da primeira vinda. Nós o vemos como aquele que era e que é e que há de vir, o esposo que resgata e restaura sua noiva para as bodas, o vingador do sangue inocente, derramado injustamente, e Jesus é aquele que abre os selos. Ele é aquele que vem derramar o juízo, executar o juízo sobre as nações, de acordo com o texto de Apocalipse. Ele é, no capítulo 19, o feroz rei e conquistador, o leão de Judá, aquele que vem reconquistar, tomar posse, retomar a posse da terra para o seu governo. Jesus nunca perdeu a terra, mas ele deu o domínio ao homem, o homem entregou ao inimigo e Deus diz, eu tenho um tempo para retomar o domínio da terra. E esse tempo vai ser XYZ, que é o plano da redenção que ele coloca na palavra para nós. Primeira vinda aos 4.000 anos, segunda vinda aos 6.000 anos. E no Apocalipse também, Jesus é chamado de brilhante estrela da manhã, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o fiel e verdadeiro. Nós aprendemos muito sobre Jesus, sua pessoa e seu caráter no texto do Apocalipse. Mas, principalmente, nós vemos essas figuras, essa característica de Jesus no livro. E no fim, é a respeito dele. E o tema do juízo de Deus, o que nós vemos a respeito disso? Nós vemos uma ordem de eventos pelos quais o Senhor vai executar o seu juízo. 7 selos, 7 trombetas, 7 bacias da fúria de Deus. Aquilo que você chama de 7 taças, eu chamo de 7 bacias da fúria de Deus. Depois eu explico por quê, para quem ainda nunca ouviu isso. Nesses textos de selos, trombetas e bacias da fúria, nós vemos a forma e a ordem, a maneira como Deus vai derramar o juízo e a ordem na qual ele vai derramar o juízo. Ele quer que nós saibamos a ordem. Assim como no Êxodo nós vimos primeira praga, segunda, terceira, e hoje a gente olha para trás e a gente sabe que a 10ª não veio antes da 3ª. Houve uma sequência e uma ordem dos eventos que foi designada por Deus propositalmente. Da mesma maneira, agora, no Êxodo ele anunciou para Moisés antes de cada uma, ele não deu o plano todo antes. Para nós aqui ele já nos deu o plano todo antes. Que vai ser um pouquinho mais, vai ser um pouco mais intenso do que foi no Êxodo. E o tema do império da besta, o império da reta final dos últimos dias. O que nós ficamos sabendo? Primeiramente, Deus nos mostra a formação desse império. Ele é formado de cabeças, que são reis, e de chifres, que também são reis. Quais são os personagens desse império que são importantes nós prestarmos atenção? O dragão, Apocalipse 12, o anticristo, Apocalipse 13,
o falso profeta, Apocalipse 13, Babilônia, Apocalipse 17, as nações e o bode, né? As nações, o bode, da onde sai o chifre, e aí a gente volta lá em Daniel, e os reis que estão alinhados com o anticristo, conforme a gente vê também em Apocalipse 17. Tudo isso a gente está falando para te dar um vislumbre do que tem no livro, para quando você mergulhar nele, você não se perder. Lembra, a gente está facilitando a sua leitura, nós estamos desmistificando. Qual é a atuação do império do anticristo? Haverá um governo, haverá perseguição, haverá traição e assassinato. Lembra dos 3 chifres que o anticristo arranca do seu lugar para ele subir no lugar deles? A gente vê lá em Daniel também, que não dá para separar o livro do Apocalipse do livro de Daniel. As 2 profecias estão bem encaixadas. Nós vemos uma guerra celestial do governo espiritual sobre nações e sobre a terra. Então nós vemos os anjos, os demônios, nós vemos essa guerra acontecendo e creio que as estruturas na terra serão abaladas também. Se nós temos principados e potestades que cuidam de nações, que estão sobre nações, imagine qual será o principado sobre o Brasil e qual será a estrutura angelical sobre o Brasil. Se houver uma batalha, o que acontecerá como resultado desta batalha aqui na Terra? Porque tudo começa nas dimensões, elas estão interligadas. Então, quando acontece algo nos céus, isso vai acontecer e ser revelado aqui na Terra. Lembra da palavra do Chuck Pierce, né? Que eu postei para vocês lá, ela arrumadinha, bonitinha? Tudo começa com a palavra de Deus. Deus libera o decreto, aquilo entra em movimentação nas dimensões do Espírito e vem para a Terra. E nós precisamos, então, andar em parceria com os decretos de Deus, andar em parceria com a palavra de Deus, o desígnio de Deus para a nossa nação, ouvir cuidadosamente e interceder de acordo com o que o Espírito Santo está nos mandando, interceder para que o governo no Espírito seja mudado e haja o impacto da mudança no governo na terra. Isso envolve o quê? Os principados de entenebrecimento de mente. Aquilo que vela os nossos entendimentos. Aquilo que o inimigo semeia e libera nos ouvidos das massas. Isso tudo a gente tem como resolver nas dimensões do Espírito por meio da nossa intercessão em cooperação com o Espírito Santo, uma palavra que ele nos deu para aquele momento. Por isso a gente tem que ouvir constantemente. Não adianta eu pegar uma estratégia de 10 anos atrás e trazer essa estratégia para o nosso hoje. Tem estratégias que ele dá ao longo das décadas e tem estratégias que a cada momento que se chama hoje, nós precisamos ouvir para estarmos alinhados. Logo, o Apocalipse nos dá o vislumbre, ele nos dá a formação do império da besta, ele nos dá os personagens e ele nos traz a atuação desse império. Sabendo de tudo isso, tendo, como vamos dizer, uma cartilha de estratégias que Deus já mostrou até mesmo do império das trevas, a gente tem isso e sobe em adoração e desce com a estratégia para intercedermos pela nossa nação, de acordo com a agenda que Deus já mostrou que vai acontecer. E a esperança dos santos? E esse tema, o que esse tema traz? Ele traz um preparo para a igreja de Cristo. Por meio do quê? Capítulo 2 e 3, ele traz a exortação, a correção e a instrução para cada igreja. Mas mais importante do que tudo isso é a revelação de Jesus, a revelação da pessoa de Deus para cada igreja. Hoje nós temos o privilégio de termos tudo. E hoje nós olhamos para a carta de Éfeso, de Tiatira, de Esmirna, de Pérgamo e nós falamos, ok, Deus, nós somos essa igreja dos últimos dias e nós temos todas essas problemáticas. Nós temos toda essa corrupção das 7 igrejas. Também temos a instrução e o remédio. Temos a chave do arrependimento em cada ponto. É como se Deus falasse, olha, lá nos últimos dias vocês vão ter tudo isso na igreja.
Nós temos a idolatria e o satanismo e a feitiçaria, nós temos o espírito de Jezabel, nós temos a igreja que é morta, mas tem placa de que está viva, mas já está mais do que podre, parede branqueada. Nós temos todas as doutrinas de Balaão, dos Nicolaitas, nós temos tudo aqui hoje. Aqui não, aqui, na terra, hoje. E todos nós precisamos ir diante do Senhor constantemente perguntar, Deus, passa a revista aqui, para que eu não esteja incorrendo em nenhum desses pecados sem perceber, porque assim é a natureza humana, ela sempre pende para a corrupção. Por isso nós andamos juntos uns com os outros, a igreja, o corpo de Cristo, para que um possa tirar os carrapichos dos outros. E não, você só não tira, não, tiram de você também. Santo e perfeitos, nós somos santos, mas não somos perfeitos ainda, mas somos chamados a ser perfeitos como eu sou perfeito. Logo, é possível. Ai, Deus, ajuda-nos. A igreja vai se preparar, ela vai receber, dentro da vontade de Deus, da soberania de Deus, para cada um de nós, como nós conversamos um pouquinho antes, uma proteção espiritual, sobrenatural, que é o selo do Espírito Santo. Nós já temos o selo do Espírito Santo. Então, nós sabemos que, por exemplo, lá no quinto selo, na quinta trombeta, quando saírem os seres monstruosos do abismo, eles vão poder atormentar a humanidade na Terra por 5 meses. Mas eles só podem atormentar quem não tem o selo de Deus. Diga assim, Senhor, obrigada, porque o Senhor me deu o teu selo. A garantia da promessa do Espírito Santo em nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Agora, não perca o selo do Espírito Santo. Não perca o nome de Jesus que ele escreveu em ti. Não perca a cobertura do sangue de Jesus, porque essa vai ser a nossa proteção na quinta trombeta. O Senhor vai nos dar ousadia para pregar o Evangelho, ainda que estejamos sob pena de morte. E ousadia e coragem para não negar a Cristo diante da morte. É a graça que ele terá sobre nós. Mas nós não pensamos, Deus não vai permitir que essa bomba exploda do meu lado. Nós pensamos, Deus, a cada instante, estou contigo. Se o Senhor me recolher, cheguei. Não é fui, é cheguei, né? Cheguei, porque eu não vou sentir nada, cheguei. E se, bom, já conversamos sobre isso. Haverá perseguição, e essa perseguição não vem de Deus. Então, muitas pessoas dizem, não, a igreja não pode estar no Apocalipse, porque Deus vai fazer tudo isso acontecer. Não, a perseguição do Apocalipse não vem não vem de Deus. A perseguição aos santos, servos, filhos e amigos, não vem de Deus. A perseguição vem dos ímpios. Porque se Deus, porventura, proteger só você e sua família num bairro inteiro, e você saia pregando o evangelho depois disso, dando seu testemunho, muitos vão se converter e outros vão te odiar tremendamente e vão querer apagar a luz de vida que há dentro de ti. Então, a perseguição que acontece no Apocalipse, ela não vem de Deus, ok? A tribulação vem sobre todos. A proteção vem de Deus e a perseguição vem dos ímpios. E do anticristo, que é um ímpio, endemoniado. Endemoniado mor. E nós temos também, de quem que vem a perseguição? A perseguição vem do império da besta, das nações e Babilônia, dos parentes e amigos e os que receberam o juízo de Deus. E a vitória? A esperança dos santos está na vitória. Deus fala bastante no Apocalipse a respeito dessa vitória. Primeiro é a sua salvação, que é a garantia da sua eternidade. Então, ainda que você venha a morrer aqui na terra, você viverá eternamente com ele. E lembre-se, na terra, porque o céu desce. Então, não se preocupe. Eu queria aproveitar mais um pouquinho aqui da terra. Não se preocupe, a sua eternidade vai ser uma fusão entre céus e terra, pelo menos até o fim do 7º milênio. Que a palavra nos dá o plano da salvação, o plano da redenção, da queda de Adão, até o fim do 7º milênio. Depois a gente já não tem mais, não sabemos o que vai acontecer depois. E nós temos a promessa da vitória na Nova Jerusalém, que desce do céu. Repita comigo, a Nova Jerusalém desce do céu. Muito bem.
o próximo tema principal, a cronologia da última hora, é a cronologia da redenção. Nós já vimos, e eu acho que eu não trouxe hoje aqui, em slides, eu acho que não entrou aqui nesse de hoje. Nós já vimos a cronologia da semana milenar, a cronologia da redenção na semana milenar. Quem ainda não viu e não tem, só tem uma pessoa aqui que não viu e não tem. Que é tu. De nada. A cronologia da semana milenar é aquela em que nós temos a queda de Adão, 7.000 anos, a cruz aos 4.000 anos, que é o 4º dia do Cordeiro, certo? E depois mais 2.000 anos até a segunda vinda de Cristo, para quem não se lembra. É um tema periférico, mas ele está alinhavado na cadência, no ritmo e nos detalhes do texto do Apocalipse. A gente garimpa, alguns são óbvios, né? 1260 dias, 42 meses, está lá, pá! Mas alguns outros detalhes da cronologia nós garimpamos e eles são extremamente importantes para nós compreendermos a sequência, a ordem dos eventos, o que nos ajuda a não ficarmos perdidos na leitura do Apocalipse. Temos dentro dessa cronologia o juízo tribulacional, a 70ª semana de Daniel, que é a semana da tribulação, os 7 anos da tribulação. Temos a grande tribulação, como nós vemos no capítulo 7, que é o primeiro lugar onde nós vamos ver mencionado o termo grande tribulação, perdão, não é o primeiro não, é o segundo. Lá para a igreja de Tiatira, os que adulteram e seguem os princípios e as coisas de Jezabel também vão passar por grande tribulação. Mas aqui isso está dentro de uma cena celestial gloriosa, em que João vê uma grande multidão de muitos povos, línguas, tribos e nações, e eles estão todos diante do trono com ramos nas mãos, adorando ao Senhor, e ele fala... a pessoa que está com ele, acho que é o ancião, fala assim, quem são esses? E ele fala, eu que sei nada não, tu que sabe, né? E aí ele fala, esses são os meus santos, os meus servos, que venceram, eles saíram da grande tribulação, eles morreram mártires. E eles vêm vindo da grande tribulação, vai ser uma grande onda de morte, de martírio. Veja lá que no capítulo 5, capítulo 6, na 5ª trombeta, nós vimos uma grande multidão de mártires também debaixo do altar clamando. E aí, Deus, quando vem a vingança, o Senhor vai vingar o nosso sangue inocente que foi derramado? E Jesus diz assim, aguenta mais um pouquinho, não é hora ainda. Ainda tem uma medida de mártires para entrar. Antes da vingança, antes do juízo vir. Lembrando que a semana da tribulação são 7 anos, mas a grande tribulação são os últimos 3 anos e meio dessa semana. E a metade da semana começa a partir da abominação desoladora. Temas principais, então, resumindo aqui, a revelação de Jesus, o ancião de dias, o sumo pastor, o justo juiz, o cordeiro e o leão, o feroz rei conquistador. Lindo, meu rei, meu esposo. Em segundo lugar, o juízo de Deus, com uma ordem específica, selos, trombetas e bacias. Em terceiro lugar, o império dos últimos dias, a formação do império, os personagens envolvidos e a sua atuação. Em quarto lugar, a esperança dos santos. Ele nunca deixa João, né, tipo... ai, meu Deus, que desespero. Não, João sempre tem algo para trazer uma esperança ali, uma palavra de esperança aos mártires que estão sendo mortos, os santos que estão sendo perseguidos. Há sempre uma palavra de vitória para eles. E garimpando no meio de tudo isso, o quinto tema principal é a cronologia da última hora. Qual é o foco da profecia? A respeito de quem
principalmente é a profecia. Muitas vezes, quando a gente pensa no Apocalipse, como a gente fez o exercício aqui, eu até estranhei que ninguém falou do arrebatamento, porque normalmente a primeira coisa que as pessoas falam para mim é o Apocalipse fala do arrebatamento, e eu pergunto onde, né? Onde? Então eu coloquei essa figurinha, que eu achei muito legalzinha, essa figurinha, ela não está inteira, né, porque eu cobri de propósito ali, a parte de cima, já ela vai aparecer inteira. Normalmente o foco da igreja está em si mesma. Eu acho que o foco do Apocalipse sou eu, porque eu vou ser salvo, eu vou ser arrebatado, eu vou, né? O foco do Apocalipse não é a igreja. A igreja é um dos temas principais, ela participa, porque os personagens principais são o inimigo, Deus, Deus o inimigo, Deus a noiva, Deus a humanidade, e o inimigo. São os personagens principais. Se você quiser colocar, pode colocar a humanidade. Separa a humanidade em dois, salvos, né, santos e ímpios. Mas a verdade é que não é a nosso respeito. O foco da profecia, o foco absoluto da profecia é a revelação de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus e da obra de Jesus. O completar da obra da redenção pela pessoa de Jesus. Ele revela a si mesmo, a obra é a respeito dele mesmo, ele destrói o inimigo e retoma a posse e o governo da terra, ele purifica a terra, ele vinga os santos, tudo é a respeito dele. Ele exorta e corrige a sua igreja para que ela esteja pronta para a sua vinda, tudo aponta para o glorioso, maravilhoso, espetacular leão da tribo de Judá que vem cavalgando sobre as nuvens do céu para guerrear contra todos aqueles que já estão ali juntados no vale do Armagedon. Ele é espetacular, dele será a vitória. E é isso que o Apocalipse deveria nos comunicar. Quem ele é e o que ele fará nessa obra final de redenção. Ele virá nos buscar, mas não é a nosso respeito. É a respeito do que ele vai fazer por nós, o que ele vai fazer pela terra, mas de fato, como ele vai se estabelecer, ele mesmo, como rei sobre as nações, como rei do planeta, como rei do universo. Eu, se der sorte, entro nessa história, mas não é a meu respeito, é a respeito dele. Se a gente conseguir manter esse foco e manter os olhos nele, e não no meu mimimi, no meu mamamó, no sofrimento, na minha dor, no meu ter, não ter, sentir, não sentir, gostar, não gostar, concordar, não concordar, se eu tirar os olhos de mim e colocar os olhos nele, autor e consumador da minha fé, uma boa parte do meu medo, uma boa parte das minhas dúvidas caem por terra. É algo que buscamos, sim. Mas ele é cheio de graça. E ele é o maior interessado em que nós tenhamos um encontro com ele. Um encontro desse porte, de nós podermos olhar nos seus olhos sem sermos consumidos. E graças a Deus, acho que no seminário passado nós falamos um pouco sobre isso, foi na festa dos tabernáculos, né? O que aconteceria conosco se Deus viesse na sua plenitude? Não sobraria nada. Mas ele nos dá com toda a sua graça, seu amor, sua misericórdia, ele vem numa diminuída, ele dá uma diminuída na sua presença, no seu poder, na sua glória, para que nós possamos nos achegar. E o povo lá no Sinai não podia nem tocar no monte, mas Moisés subiu o monte e falou com ele face a face. Hoje não temos mais um véu, Jesus rasgou-se a si mesmo para que nós pudéssemos acessar a sala do trono, para que nós pudéssemos olhar para ele novamente, sermos como seus amigos e olharmos para ele face a face. Um privilégio. Como seres caídos ainda, nós podemos, remidos, né, nascidos de novo, mas ainda imperfeitos e sem poder tocar na montanha, mas ainda assim Deus nos chama como ele fez com os 70 que subiram com Moisés e comeram ali naquele ambiente celestial.
É muita misericórdia, muita graça que o Senhor tem para conosco. Ele é o foco desta profecia, é a respeito dele. Acontecerá por meio do poder dele, e a glória será toda dele. Jesus, o foco da profecia. A profecia traz a revelação da obra de Jesus Cristo em sua segunda vinda, completando o plano da redenção, delineado nessa linha do tempo aí, para o fim desta era. E traz também um breve resumo da redenção da criação para a próxima era. Estou falando do milênio. Traz um breve resumo do que vem no próximo milênio. Resumindo então, toda essa introdução, gênero textual é uma carta, uma profecia, uma carta profética e uma literatura apocalíptica que nós nem olhamos aqui e nem vamos olhar. A autoria é de Jesus. O anjo, o ancião, levam João para dar um rolê nas dimensões do espírito, do passado, do presente e do futuro. E João registra tudo. Data e local, finzinho do 1º século, Império de Domiciano, na ilha de Patmos. Público-alvo, nós somos o público-alvo. É para nós que ele escreveu, quer você esteja aqui, quer não. Quer você tenha vivido na era medieval, quer você tenha vivido em 1800 e alguma coisa. A profecia, o alvo, o foco, o público-alvo é para todos os santos, para que todos nos preparássemos durante todo esse tempo para um tempo específico. Mas especialmente para a igreja dos últimos dias. Temas principais, a revelação de Jesus, o juiz desatado por Jesus, o império que Jesus vai destronar e destruir do anticristo, a esperança dos santos em Cristo e a cronologia da obra da redenção desenhada por Jesus. O foco da profecia é Jesus. E o último ponto aqui, que nós não vamos estudar nesse nosso seminário, que será o assunto do panorama 1 ou 2, o contexto da profecia no plano da redenção. E aí é aquela caminhada que a gente fez, né? Do Éden para o Apocalipse. A gente estuda isso de forma bem profunda em outro seminário. Mas entende o contexto? Existe uma obra, aconteceu um probleminha. Deus fez a criação, deu o domínio para o homem rejeitou a paternidade de Deus, entregou aquilo que lhe era para administrar para o inimigo, e a partir daqui, tudo que Deus escreve, registra na palavra, é a estratégia para que nós possamos voltar para esse relacionamento de intimidade com o Pai. Para que nós voltemos à herança que Ele tem para nós, a esse domínio sobre a terra, a esse governo sobre a terra. O contexto do Apocalipse, nesse contexto nós temos tudo isso, temos as alianças, temos a cruz, temos 2000 anos, e esse finzinho aqui, essa reta final do fim, é o que o Apocalipse está descrevendo. Deus nos deu 6.000 anos, 4.000 até a cruz e 2.000 anos até o finzinho aqui, para que nós pudéssemos conhecer o plano, espalhar o plano pelas nações da terra, de geração em geração em geração, até que ele viesse trazer o juízo. Porque a corrupção, quando transbordou a iniquidade dos amoreus, de Canaã, Deus veio com juízo sobre eles. Quando houve iniquidade em Israel, quando ela transbordou, Deus trouxe o juízo. Quando houve iniquidade que transbordasse em qualquer sistema, em qualquer civilização, ela se acaba quando aquela iniquidade transborda, quando ela chega nos seus dias de Noé, nos seus dias de Ló. Agora, o planeta está chegando nessa consumação, nesse transbordar de iniquidade, e isso atrai o juízo. Faz-se necessária uma mudança de governo, uma purificação, uma limpeza. E nós temos de escolher com quem vamos passar a eternidade.
Se vamos querer o governo da terra com Deus, segundo o protocolo dele, ou se queremos o governo da terra segundo o protocolo do meu eu, o protocolo de algum outro sistema. E aí, tendo escolhido, Deus vem e coloca cada um no seu receptáculo, o Hades ou o paraíso. Vamos então à estrutura. Tenho certeza que quando vocês falam que vocês gostam desse seminário, não é de nada disso que eu falei agora. É disso que vai chegar aqui agora. É o próximo tema. O Apocalipse é uma coletânea de visões. E vamos ver como elas estão organizadas no todo. Isso está na sua apostila, Resumos e Cronologias. Apostila Resumos e Cronologias, página 34. A página 34 é esse esboço aqui. Alright? Que está atualizado, vocês todos receberam em algum momento que eu me lembro que vocês estavam aqui. Vocês receberam a atualização dele. Eu vou ter misericórdia de vocês que não trouxeram o material. Cada vez que eu entrego um desses, eu entrego com algum up. Então, deve ter ele aí. Se você não tiver, te entrego um agora. Você tem uns 3 desses, Suzana, no mínimo. Que cada vez que eu entrego um novo, eu entrego para todo mundo. Mas dessa vez eu não fiz muita cópia. Ah, vá. Eu sei que vocês não lembram de nada que eu ensino quando vocês me falam que esse eu não tenho, não. Eu estou sentindo que tem pouca luz aqui para vocês, né? Não dá nem pra... Haja luz. E as piadinhas. Vocês são tão folgados, vou falar um negócio para vocês, viu? É um mais folgado que o outro. Vou ter misericórdia de você também. Eu mando mensagem em tudo é grupo falando, tragam o material, tragam o material, tragam o material. Eu pareço falando sozinha. Eu estou parecendo Josué e Irion pregando para as melancias. Eu acho que elas se convertiam mais do que vocês aprendem, meu Deus do céu. Mais alguém precisando de misericórdia? Não, Suzana, você não vai ganhar, porque você já tem, de verdade, você já tem 3 aí dentro. O bolo de apostila dela é maior do que o bolo meu de apostila. Todo mundo achou? Está aí para vocês que estão no YouTube, está online. Baixa aí, faz o download do documento. Em algum lugar que eu não sei aonde que é. Que eu não sei procurar isso aqui. Mas diz meu povo técnico que recebeu e que postou. Então, vou acreditar neles. O Apocalipse é, então, uma coletânea de visões. Não olha para o seu negócio, olha para mim. A gente já vai entrar nele. E a gente vai, dentro de um esboço, dentro da estrutura, a gente vê como que está organizada. Como está organizado, a maneira como foi escrito, né, cada visão e etc. E o que é uma estrutura? Vou ler para vocês o que diz o dicionário que é uma estrutura. É uma organização, uma disposição e uma ordem dos elementos essenciais que compõem um corpo. Qual é a estrutura da Márcia? Ela tem um sistema esquelético, um sistema circulatório, um sistema respiratório, um sistema imunológico. Somos feitos essa seria a minha estrutura. Ou vamos dizer, uma estrutura de uma empresa. Ela tem
a presidência, o executivo. Num país tem o executivo, o legislativo, tem o judiciário. Tem uma palavra melhor para o judiciário hoje, nosso? São estruturas. É aquilo que dá sustentação a alguma coisa. Pense numa armação. Eu quero construir uma parede, eu faço uma armação, uma estrutura. Dentro do Apocalipse, você vai ver aqui na sua apostila que nós temos do lado esquerdo parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Isso é a estrutura. É a coisa mais macro, a divisão mais macro do livro. A gente faz com todos os livros, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, os salmos. Nós dividimos, a gente pega aquele capítulo ou aquele livro e a gente divide. Olha, esses capítulos falam disso, esses falam disso, isso é uma estrutura. O Apocalipse tem uma estrutura também. Se você conseguir entender a estrutura do Apocalipse, você nunca mais vai se perder na leitura do Apocalipse. Ok? E o esboço? O que é o esboço? Diz o dicionário que o esboço é um conjunto dos traços iniciais, geralmente provisórios, de um desenho de uma arte. Então, quando você pega, você que é artista, não é todo artista que vai com a tinta no, né? Tem artista que pega um lápis e faz aqui eu quero uma cabeça, aqui eu quero uma bicicleta, aqui eu quero uma árvore. Imagino tipo isso, ele desenha a proporção bem assim, de forma rápida e sem muitos detalhes. E aí depois ele vai entrar com as cores, os detalhes e tudo mais. O que é o esboço aqui? Você vai olhar do lado da parte. Do lado da parte 1, você tem capítulo 1, versículo 1 a 8. É um prólogo. O esboço é esse desenho que tem em cada parte. Primeiro, João recebe um chamado para ministrar ou para profetizar. Aí ele revela a majestade de Jesus. Ele escreve para nós a respeito do que Jesus revela a ele. Aí ele escreve cartas às igrejas. Então, dentro de cada parte, você tem os capítulos e o tema principal de cada capítulo. Isso é um esboço. O seu comentário bíblico ou a sua Bíblia de estudos tem um esboço e uma estrutura de cada livro na primeira página. Agora, se eu pudesse dar um exercício para vocês, que eu sei que vocês não vão fazer, mas eu vou dar mesmo assim, faça o seu próprio esboço. Leiam Apocalipse 1, 2, 3 inteiro, né? 4, 5, 6, 7. Quando você chegar na 10ª vez, você vai fechar o olho e vai falar. Eu dividiria esse livro assim. Essa é a minha estrutura e o meu esboço. Não copiei de ninguém. Cada autor, cada estudioso vai ter a sua própria estrutura e seu próprio esboço, de acordo com a sua leitura. É fácil copiar do outro, mas aí eu não me lembro, né? Agora, se eu ler, faz um exercício rápido aí, livro de Judas, que é bem curtinho. Lê 10 vezes o livro de Judas e faz um esboço. Ele começa falando isso, ele dá uma saudação, ele fala disso, disso, disso. Bom, fez o seu esboço, e assim você não esquece mais o que tem no livro.